Ezequiel 48. Os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das tribos desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate até Azarenon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali, uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E essas serão as suas medidas: um lado do norte de 4.500 canas, um lado do sul de 4.500, um lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E, quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, terá 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. E corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade.
e os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe. Deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do Oriente e do Ocidente. Diante das 25.000, até o termo do Ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E, quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até o mar grande. Essa é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e essas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E essas são as saídas da cidade desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra, e do lado oriental 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, e a porta de Dan outra, e do lado sul 4.500 canas por medida, e 3 portas. A porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra, do lado ocidental 4.500 canas, e as suas 3 portas. A porta de Gade uma, a porta de Azer outra, a porta de Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.